Olá, primeiramente eu sou a Nayara, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Fenômenos Nadalógicos. Segundamente, eu sou a Gabriela e hoje a gente vai falar sobre raiva. É errado sentir raiva, Nayara? Olha, que pergunta já, hein? Assim, como se fosse... E aí eu já falo, é errado sentir? Sentir o quê? Sentir qualquer coisa, é errado sentir? É errado sentir? A gente escolhe o que a gente sente? Ah, hoje eu vou sentir raiva, hoje eu vou sentir medo, hoje eu vou sentir... Não, só vem. Então, para começar, não tem certo e errado. Tem o que vem. Agora, talvez a forma que a gente lide com os sentimentos, aí pode ser certo ou errado pra gente, no sentido de ser prejudicial ou não pro nosso viver, pro nosso modo de ser, pro nosso modo de estar no mundo. Então, já partimos daí, Gabi. Não tem sentimento bom ou ruim. Tem sentimento. Não tem emoção boa ou ruim. Tem emoção. E a gente vai sentir todas. Vai depender do momento, né? É libertador pensar assim, né? Ter essa clareza de que a gente pode sentir. Não tem como a gente programar ou a gente controlar o que sente. A gente só sente. Primeiro a gente sente, depois a gente pensa no que sentiu. Então, a partir disso fica muito claro que é depois que a gente sente que a gente vai decidir se o que a gente sente é bom ou ruim, é certo ou é errado. Ou seja, é a partir do nosso juízo de valor que a gente decide o que é aquilo que a gente sentiu. E o que é que a gente sentiu, se é bom, se é ruim, se é certo, se é errado, é a partir de alguma perspectiva, né? É a partir de alguma determinação. E isso vai vir a partir de alguma teoria, de alguma crença, né? E essa lógica, né, de que a raiva, especificamente, ela é ruim, ela é errada, ela vem muito ali de uma lógica, de uma crença mesmo da construção judaico-cristã, né, que a gente tem muito forte, principalmente aqui no Brasil, e que também ela é a construção de vários outros sentimentos, né, sensações ali que a gente tem, que são humanas, na verdade, né? Que a gente vai sentir em vários momentos, não só da nossa vida, mas do nosso dia, né? Em um dia, a gente sente raiva. Eu acho que provavelmente nós sentimos raiva todos os dias. Em algum momento. Sei lá, a gente vai fazer uma coisa e não consegue, a gente sente uma raivinha. Sei lá que existe raivinha, raivona. Deve existir. E aí a gente que dimensiona, né? Porque como a gente lida, que a gente vai saber se foi raivinha ou raivona. Exatamente. Né? Cada um vai ter ali a sua capacidade de sentir mais ou menos, né? Então... De significar isso mais ou menos, né? De colocar escala, de lidar com isso do seu jeito, né? E acho que é interessante a gente ter ter essa possibilidade de se afastar do julgamento, né? Vamos parar e respirar. Quando você sente raiva, sempre é ruim? Sempre é errado, sabe? Errado, eu acho que a gente já pode dizer que nem sempre é, claramente, né? Errado nunca é, na verdade, mas porque talvez você não consiga, nesse momento, diretamente perceber que não é, né? Mas ruim, será que sempre é ruim? Pode ser que eventualmente seja ruim sentir raiva, mas será que sempre é ruim? A raiva, ela também às vezes é uma força transformadora, ela é uma potência. Sabe, eu comecei a fazer kickboxing e assim... Ai, que maravilhosa! Nossa, é maravilhoso. A raiva, se eu não tiver raiva... Não, eu não consigo fazer o que eu preciso fazer no kickboxing. Não. Porque o soco que eu tenho que dar, o chute que eu tenho que dar, ele é potencializado pela raiva. E é a raiva que eu sinto, sei lá, por um monte de coisas da vida. Porque na vida existem um monte de coisas que causam raiva na gente. Viver da raiva, gente. Viver da raiva. Eu sinto raiva no trânsito. Você não sente raiva no trânsito, não? Se tem alguma coisa estranha se você não sente raiva no trânsito. Mas aí que vem, assim, acho que você tá falando já de uma forma de canalizar essa raiva para um lugar que não seja prejudicial e seja transformador. De alguma forma você já está lidando com ela. E também desse lugar de, será que você não sente porque você acha que é errado? E aí você reprime, e se você reprime, para onde ela vai? Porque essa ideia de que se você não sente, não sinto raiva,
E aí, não, senti, mas eu não posso sentir. Ela deixa de existir? Não. Ela vai pra algum lugar. Que às vezes, um momento você não percebe, no segundo não. E daqui a pouco você tá com uma dor de cabeça muito forte, daqui a pouco você tá com uma dor no estômago, daqui a pouco você tá explodindo por pouca coisa e tá achando que isso é porque eu usei, sei lá, um remédio específico, ou isso é porque meu trabalho tá muito difícil, ou isso é porque... E aí você vai dando porquês pra um sentimento que você deixou de viver e de se conhecer, e de ser curioso por você. E aí você falando isso, né, de raivinha, raivona, eu acho que até quando fala raivinha, é porque a gente quer minimizar mesmo. Muitas vezes pode ser raivinha, nesse lugar que a gente falou de significar a raiva, que eu sei o que a minha raivona é. Então eu sei que isso é uma raivinha pra mim. E pode ser também de minimizar no sentido assim, eu não senti uma raiva, eu senti uma raivinha. Aí fica mais ameno. E aí eu fiquei pensando no que eu sinto raiva, o que me dá raiva. Eu acho que isso é um exercício muito bom pra todo mundo fazer. O que te dá raiva? A gente consegue nomear sentimento? Porque é difícil. Quando é muito da ordem do sentir, é muito difícil rotular e nomear. Então, acho que a gente tem que sentir. Depois a gente nomeia, sabe? Depois a gente entende aquilo que a gente sentiu. Mas eu sei que eu senti raiva ontem, vindo pra cá, né? Pra gente gravar o podcast hoje. Eu vim de ônibus, de Campos pra Vitória. E uma coisa que me dá muita raiva, que agora chega a ficar quente aqui, é pessoa que não consegue entender que a gente tá num ambiente coletivo. Que você quer ouvir o seu som, você tem que ouvir no baixo. Porque tem outras pessoas no mesmo local. Se você quer falar enfim, vem uma pessoa ouvindo um podcast no ônibus de sei lá quantas pessoas, pra todo mundo ouvir o podcast com ele. Depois ele botou uma música. Enfim, ele viveu a vida dele às 5 horas lá, que a gente tava no ônibus, 4 horas, alguma coisa, no som dele. Mas aquilo me incomodava, que aí eu comecei a falar, gente, mas calma aí também, acho que eu tô demais, né? Eu acho que eu não tô respeitando. Não, respeitando o espaço do outro, caramba, ele que não tá respeitando o espaço de... Olha quanta gente... E olha quanta gente devia estar ali com algum incômodo, que seja raiva, que seja qualquer outro incômodo, outro sentimento, emoção, mas ninguém falava. E eu muitas vezes tive uma coisa que eu ia falar, que eu ia levantar e ia falar assim, você pode abaixar um pouquinho? Eu ia fazer isso, mas vários... Não, eu me imagino porque eu estaria assim, do mesmo jeito. Eu juro a você, eu cheguei a levantar pra fazer e fui ao banheiro. Você não fez. Amiga, faltou raiva. Mas por quê? Faltou Eu acho que foi raivinha. Foi. Precisava vir uma raiva, Maior. mas aí que vem onde eu quero levar, que a gente não tem como negar, que é a construção social de... Eu pensava ali também no julgamento alheio. Sim. Uma mulher que faz isso é uma mulher descontrolada. Ela tá com algum problema, ela... Que é isso, gente? Mas todo mundo ali, todo mundo é muita gente. Mas muitas pessoas podiam estar incomodadas também. Sim. Era um homem? Era um homem. Será como que ele ia responder? Exatamente o que eu pensei. Como que ele ia reagir? Também pensei nisso. Você estava sozinha. Eu tava sozinha. Olha Entende? só. Gente, essa questão de gênero atravessa tudo aqui nesse podcast. Tudo. Então aí, enfim, eu fui ao banheiro, fiz... Aí acabei fazendo realmente um xixi bem, assim, raivoso. Saiu pelo xixi, será a raiva? Acho que não. Voltei e falei, que falta faz um fone, né? Mas eu não sou a pessoa que usa muito fone. Não, faltava fone pra ele, amiga. Mas aí, já que a pessoa não consegue usar, que eu use pra eu... Aí, o que faz? Como a gente não consegue controlar os outros, né? E que bom que a gente não consegue também, porque isso também é uma discussão. Eu lido com o que os outros fazem de uma forma que não seja prejudicial pra mim. Tava sendo prejudicial pra mim. Eu não conseguia me concentrar em nada, porque aquilo começou a me dominar. Eu só queria matar, eu só queria bater naquela pessoa. E você focou a atenção naquilo, porque aquilo era o seu grande incômodo, era a coisa que tava ali pra você. Eu tentava sair, mas aí vinha uma música pior pra mim, né? Pra ele tava maravilhoso. Muito bom. E aí depois, quando eu era isso, falava no telefone. Enfim, isso me deu raiva. Então, como que... Aí agora, quais são as formas de eu lidar com essa raiva? Eu tenho que agora pensar em levar um fone, esperando que as pessoas podem realmente viver a vida delas como se os outros não existissem, e eu tenho que lidar com isso. Outra coisa que eu lembrei da raiva, já quero te devolver, mas que eu lembrei também da minha infância. Eu pensei que eu sou uma pessoa muito raivosa. Mas eu acho que a raiva, ela vem nesse lugar pra mim também. Vem no lugar prejudicial, muitas vezes, que é isso, me incomodou ali na viagem, não soube lidar. Mas também vem no lugar de transformação, enfim. Mas quando eu era criança, a gente adulto não sabe lidar com raiva, que dirá criança. Tá aprendendo, tá experimentando o mundo ali pela primeira vez, né, tudo. Eu lembro que eu ficava com muita raiva, isso eu lembrei pensando no episódio, isso eu falei, caramba, eu nunca levei isso pra terapia. Eu já rasguei roupa minha com o dente.
Que pessoa raivosa é essa? Não, e muito instintivo isso, assim. Me veio uma ideia de muito primitivo, Isso. né? Eu lembro que... Mas eu não lembro, engraçado, olha só. Eu não lembro o motivo. Eu lembro de eu entrando no meu quarto, abrindo a minha gaveta, pegando uma roupa e fazendo isso. Porque eu precisava fazer isso. Que coisa. Olha isso, assim, né? Pra onde vai essa raiva? Sim. E aí hoje eu vejo o quanto eu conduzo essa raiva para um lugar de movimento. Que naquele livro Mulheres que Correm com os Lobos, que a minha tatuagem vem disso também, que a Clarice fala isso. Ela fala da raiva não ser veneno, ser combustível. Exatamente. Eu acho que eu consigo usar hoje a meu favor. Para não precisar pegar uma roupa no dente e nem bater nesse homem da música. A Clarice até traz a raiva como combustível para criar, né? Como uma energia criativa ali, né? Para ser uma energia criadora de tudo, de qualquer coisa que a mulher for fazer, né? Pode criar tudo. É bem interessante isso. E aí, rapidinho, você vê que esse lugar do selvagem, da natureza selvagem, instintiva. Isso. Da gente mais lá mesmo no lugar original, né? Bem instintivo mesmo. Muito bom. Loba. A loba, exatamente. É esse lugar aí. É esse lugar que tem dentro da gente, né? Mas que a gente não acessa exatamente por essa domesticação, né? A gente vai sendo tão domesticada, a mulher vai sendo tão domesticada mesmo que fala, né? Tão domesticada que a gente vai ficando comportada, né? Vai ficando do jeito que cachorro. Querem que a gente vai sendo. Isso, vai sendo... e eu acho que vai se tornando princesinha, né? Assim, que é o que querem, que esperam de nós, né? E a gente vai deixando de farejar, a gente vai deixando de reagir, né? De desbravar. Isso, né? E de ter a raiva para ter a potência criativa. A gente deixa de criar também, a gente deixa de ser, né? Mas você falou de quando você era criança, e quando a gente pensou em falar sobre esse tema, eu fiquei pensando que eu não sou uma pessoa com tendência a ter raiva, mas eu me peguei refletindo sobre a diferença entre raiva e irritação. Porque eu não sei a diferença. Eu também não quis ir pesquisar. É legal. Porque eu sou uma pessoa que se irrita. Mas eu não sou uma pessoa... Eu não sei dizer a diferença, mas me parece ser diferente. Vocês acham que é diferente? Eu realmente não pesquisei sobre isso. Sim. Não sei se é diferente, mas me parece ser diferente. Eu sou uma pessoa que se irrita. E aí, o que me vem instintivamente, intuitivamente ser diferente, é que a irritação, ela é interna. E a raiva, ela tende a ser para fora. E a irritação, ela tende a ser para dentro. É o que me vem. Então, assim, eu me irrito, eu fico puta, né? Mas fica comigo. A raiva, ela tende a ser aquela coisa que você faz algo mais com ela, entendeu? Então, assim, quando eu me irrito, eu sou uma pessoa irritada. Eu me irrito com as coisas. Irritável. Exatamente. Eu ficaria muito irritada com esse cara. Mas eu ficaria ruminando isso, entendeu? Eu ficaria ali com isso muito puta. Mas eu não seria uma pessoa que ficaria com raiva do tipo fazer algo com isso. Muito provavelmente. Raras as vezes que eu tenho o sentimento que me faz fazer algo com o que eu sinto, né? As coisas, eu sou muito criativa, mas as coisas que me fazem criar não são as coisas desse tipo. Sim, não é a raiva que me faz criar. Sim. E acaba sendo muito mais sobre você do que sobre o outro, de colocar isso no outro, de fazer algo com esse outro, né? As coisas que me fazem criar, né? As coisas que me fazem criar, elas são mais de inspirações, assim. Tem muito a ver com o outro, muitas vezes. É muito sobre necessidades do outro, demandas do outro. Tem muito mais esses lugares. Não tem esses lugares de incômodos em relação ao outro. Né? Não vem desses lugares aí. Então é uma outra percepção. Então a raiva, ela não é uma coisa que conversa muito comigo. A irritação conversa, porque eu sou uma pessoa irritada, eu sou uma pessoa que se irrita, eu sou uma pessoa que fica emputecida, eu sou essa pessoa assim. Mas é interessante essa diferença da raiva com a irritabilidade, né? E eu acho assim que a gente pode até tentar conceituar, mas é muito mais da ordem do que cada um também nomeia. O que é se irritar pra mim, o que é ter raiva pra mim. Talvez eu senti aquilo e você poderia sentir parecido, pra você era irritação e pra mim era raiva. Pode ser, sabe? Sim, se a gente for nesse caminho também, por quê? Porque tem coisa que não dá pra conceituar. O que é raiva e que é irritação? Pra mim, a minha irritação, eu vivo a minha irritação dessa forma. Sim, eu vivo a minha raiva ser. Dessa forma. Sim, mas com certeza ser. tem conceitos. Eu também tendo a pensar do seu modo, assim, que é algo ou mais interno ou mais externo. Mas aí, quando você começou a falar, eu comecei a pensar nisso. Mas tem gente que se irrita
e joga essa irritação pro outro, pro então, mundo, pras coisas, né? E não pensa... É porque pra mim isso é raiva. Entende? Pra mim, a pessoa que faz isso, ela tá com raiva. A pessoa que se irrita, ela não... Mas enfim, não sei mesmo. Mas é legal aí. porque se a gente for pensar no que como o corpo responde à raiva e à irritação, pode ser muito parecido. Sim, Por então isso eu que é acho difícil. que sim. Talvez seja o depois que mude. Sim. É a reação, né? E aí, quando a gente pensa nisso, né, na questão do cérebro, é o sistema límbico agindo, né? E ele vem com... Que é das emoções. E ele vem lá dessa coisa instintiva. E isso é muito interessante. Porque o que tem hoje, assim... a gente vê o desenvolvimento do ser humano, né? A evolução da espécie, né? O ser humano veio evoluindo lá, Homo sapiens e tal, um cérebro em desenvolvimento também, junto com o corpo. Mas o que a gente vê e os estudos demonstrando mais recentemente é que a sociedade, ela evoluiu à frente do desenvolvimento do ser humano. O ser humano o cérebro humano não está acompanhando o desenvolvimento da sociedade em termos principalmente de tecnologia. E a gente tem um episódio sobre inteligência artificial. Então, a forma como a sociedade está organizada, estruturada e a velocidade com que a sociedade está acontecendo, o nosso cérebro não está acompanhando. Porque ele não acompanha mesmo, né? Então, assim, a gente está colapsando mesmo. Porque o nosso cérebro, o sistema límbico, ele não tá dando conta, sabe? De acompanhar. É tudo muito rápido, É tudo né? muito rápido. E também esse contato com o outro que faz com que as coisas tenham tempo para acontecer e elaborar. Não tem. Não tá acontecendo. E aí é legal quando a gente fala disso tudo, porque às vezes a gente não sabe quem tá assistindo aí. Tem muita gente assistindo. Muita gente, porque a gente é muito famosa, velho. Mas assim, gente de todas, né? De todas as áreas. E aí, poxa, mas para aí. Elas se dizem da fenomenologia, fenomenólogos estão falando de instinto, de natureza, de cérebro, né? E é importante, eu acho, e eu achei agora importante, não tinha pensado sobre isso, ressaltar que quando a gente fala de existência e fenomenologia, a gente está falando de tudo isso. A gente não está dizendo que é só isso, essa é a diferença. A gente não está colocando isso como lugar de explicação humana pela biologia, pela natureza, nada disso. Porque o que é natural é não ter natureza. Mas a gente está trazendo uma evolução que faz parte do que é existir. E aí tudo isso abarca o que é ser humano. Me veio esse parênteses aqui, porque pode parecer que a gente tá... Como assim, né? Você fala de uma coisa, daqui a pouco você vem falar. Porque isso faz parte do humano. Porque isso faz parte das relações. E eu achei o máximo você trazer isso, de colapsar, de não estar dando tempo pro cérebro. Que é isso, assim... A gente precisa de tempo. E quando esse tempo também ele não existe, do outro fazer alguma coisa que te incomoda, que aí você lida com a sua raiva, com a sua irritação, com a sua irritabilidade, com o que for. E aí vai lá mandando, né, os neurotransmissores, ou mandando as informações, enfim. Quando isso acontece muito rápido, nem o cérebro dá conta. Não dá. Que é algo que é super inteligente, né? Nem o cérebro dá conta. Que dirá a gente, né? Pensando aí na existência completa. Não tem como separar, mas a gente separa de uma forma didática para falar. Então eu achei o máximo você trazer isso e pensar nisso, assim, cada um vai lidar com a sua raiva do seu modo, mas será que vocês... Qual foi a última vez que você sentiu raiva e não julgou? Que eu acho que é isso, assim, quando começa a vir falar, não posso sentir isso, que horror, isso vai me fazer mal. Mas primeiro você precisa sentir para depois saber o que vai te fazer. E o que você vai fazer com isso. E como você se conhece e conhece o outro, se vocês não deixam acontecer ali o que tem que acontecer, sentir o que tem que sentir. Né? Sem julgar, sem primeiro atribuir ali. Eu acho assim, atribuir nome, né? Rótulo. Colocar ali uma caixinha. Eu acho que é muito isso, assim. E aí eu acho que a gente pode até falar, assim, porque é meio padrãozão, assim, né? O que é sentimento bom, o que é sentimento ruim, né? Tipo assim, eu posso sentir amor ou não posso sentir ódio. Eu posso... E assim, aí, assim, a gente aqui tá... A gente é fenômenos nada lógicos, assim, pelo menos nós somos duas pessoas muito diferentes, gente. Nada lógica. Nada lógico. Nós somos duas pessoas que
abordam, né, fenomenologia, mas nós somos completamente diferentes. Mas a gente se encontra mesmo assim, e a gente dialoga e flui. Mas é isso lindo. que faz a gente se encontrar, exatamente. porque bater em ponto precisa ter diferença. Exatamente. Mas assim, na minha visão, eu esqueci o que eu ia falar. Você falar a gente tá aqui no fenômeno da lógica. Sim, eu lembrei. Eu ia falar que existe um padrãozão, assim, do que é certo e que é errado sentir, e eu ia falar que do amor e do ódio, e Freud trazia lá que eles são a mesma vibração, sei lá, tem um negócio desse, né? De que o amor e o ódio, mais próximo, eles né, são muito próximos, né? Mas assim, não que eu ame Freud, é muito pelo contrário. Mas assim... Mas ele foi importante na psicologia. Ele tem seu lugar ali de importância. Afinal, ele abriu portas, né? Assim, em muitos sentidos. Então, o amor e o ódio, a gente não pode falar que muitas vezes você ama e odeia a mesma pessoa. E assim, como é que a gente vai dizer que tá errado você odiar e aí você amar? Gente, vai rolar junto ali, cara. Vai rolar junto. Meu marido, meu filho, rola junto ali. Tem hora que eu quero estar perto, tem hora que eu quero estar longe, sabe? E tá tudo bem. E isso não é um problema, sabe? Minha mãe, meu pai, meu irmão, as pessoas que eu mais amo na vida, tem horas que são as pessoas que eu mais odeio, são as pessoas que eu quero ter mais longe, eu quero espaço, sabe? Porque o amor, ele também traz consigo uma carga, ela traz um peso, e às vezes a gente quer distância, às vezes a gente odeia por amar tanto. Sim, tá tudo. sim. Então eu tô falando do amor e do ódio porque são bons exemplos pra gente falar da raiva, né? Às vezes eu sinto raiva por amar tanto, né? E aí assim, como é que eu vou dizer que é ruim eu sentir raiva por amar tanto? Gente, se a gente for colocar esse juízo de valor de ser certo, ser errado, ser ruim, ser bom, a gente já não vai poder sentir mais nada. Nem o amor. Nada, nem o amor. E assim, é a dicotomia e a binariedade que a gente vive, né? Bom, mal, feio, bonito, homem, mulher. É isso, a sociedade é construída a partir desse lugar. Deus e o diabo, né? É isso. Tudo então, se você não tá no lugar, você tá no outro. E os opostos. E aí, por isso que a gente talvez tenha escolhido a fenomenologia também. E por isso que isso faz tão parte da nossa vida, para além da clínica. Porque é a dialética, é a conversa, é o atravessamento das coisas. Nada é uma coisa só. Nada é. Tudo pode ser, dependendo do momento. Vamos ver, vamos sentir, vamos esperar. A cada momento. Eu posso hoje experimentar um morango, ele ser maravilhoso. Eu vou virar pra você e falar assim, vem um morango na minha cabeça. O morango está doce. Você vai lá e experimenta, no outro dia vai estar azedo. Não é o mesmo morango, é o morango de cada dia. E a gente é a pessoa de cada dia, que vai sentir raiva, que vai sentir tudo. E quando você falou da família, né? Gente, tem lugar mais propício para sentir qualquer coisa que não seja ali na convivência, na vulnerabilidade. E agora veio, que eu te falei do outro episódio, que eu falei assim, tem uma frase de Chu Han, né, de Byung-Chul Han, que é o filósofo coreano, que eu achava que era legal falar e esqueci, que agora veio, que é dessa vulnerabilidade, que se tem amor sem risco, não é amor, é simulação. Exatamente, é impossível. É simulação. É impossível se relacionar. A gente pode falar de qualquer sentimento, relação, vulnerabilidade. E pra estar vulnerável, se você não sente, é porque o medo de estar vulnerável, né, de mostrar pro outro que você sente, é muito grande. Sempre foi, eu acho que ainda hoje acaba sendo maior porque você encontra artifícios de burlar isso, meios para burlar isso, recursos para não parecer. E uma coisa que eu falo muito para as pessoas que vêm conversar comigo, amigos mesmo, assim, me perguntam alguma coisa, tipo assim, Nayara, me ajuda, como que eu vou levar esse assunto para tal pessoa que eu preciso falar com ela e como que eu vou levar? Eu sempre fala do seu sentimento. Porque o que é seu é o seu sentimento. O fato, ele vai olhar de uma forma e você de outra, mas fala o que você sentiu em relação ao que ele fez. Porque isso ele não pode contestar. E se ele contestar, você tem propriedade para falar, não, mas foi o que eu senti. Sim. Esse é o princípio da comunicação não violenta, inclusive. Exatamente. Né? Que traz essa lógica de você falar de você, não você falar do outro. Porque quando você fala do outro, você não significando, pode falar. Pulando a existência dele, conferindo sentido. Você tá falando do que você não tem propriedade. Como é que você vai falar do outro? Eu senti raiva. Não, você não sentiu raiva. Não. E olha que interessante que me veio agora. Quando a gente faz o trabalho terapêutico, né? A gente não pode falar do outro, mesmo a gente sendo terapeuta.
quando a gente começa a falar da vida do paciente, vai dizer assim, você tal coisa, você tal outra coisa, a gente está dizendo da vida do outro. E não é porque eu estou no lugar de terapeuta que eu tenho propriedade para fazer isso, né? Depois que a gente tem uma relação terapêutica de bastante tempo, e aquilo está consolidado, e o paciente, ele te dá, né, essa permissão, né? E aquilo tá embasado ali por esse vínculo, né? Isso fica diferente, né? Tem um espaço ali para que você tenha um lugar de fala, vamos dizer assim. Mas aí você devolve, né, o que ele te trouxe, não o que você acha. Exatamente, tem uma construção. Mas quando isso não está construído, você não pode. E que eu acho que é o que acontece muitas vezes, é o que faz com que... Eu tenho estado muito preocupada sobre o lugar do terapeuta. Sobre o quanto que as vinculações têm sido muito curtas por essa questão do tempo, né? As pessoas têm precisado muito de terapeutas e os terapeutas não têm tido paciência, porque os pacientes têm chegado com muita pressa e os terapeutas não têm tido paciência para esperar o tempo dos pacientes. E aí os terapeutas têm dado as respostas que os pacientes estão querendo ouvir. Sim. E aí eles têm atravessado. E aí os pacientes ou têm colapsado, porque eles têm escutado respostas que eles não estão prontos para ouvir, ou eles têm ido embora, porque eles também não estão prontos para ouvir, enfim. E aí, no final das contas, tá uma loucura. Mas não é esse o tema. Porque a gente também, os terapeutas também vivem nesse mundo de produtividade, exato, de querer mostrar um resultado, de ser efetivo, de ter sucesso, né? Os terapeutas também estão sendo cobrados, seja pelo paciente, seja pelo mundo, seja pelas suas próprias vidas. Tá todo mundo, isso, os terapeutas são humanos também, e a gente, né? tem um episódio que fala sobre isso, saúde mental dos profissionais de psicologia. Exatamente, é um episódio bem recente que fala sobre a saúde mental dos profissionais de psicologia, que a saúde mental dos profissionais da saúde em geral, né? É uma grande questão também, é uma queixa, e é um ponto muito importante que a gente tem vivido esses tempos em que os seres humanos estão virando robôs, né? Que a gente falou disso recentemente também. Então, não sei nem como que eu comecei a falar disso, mas tudo se atravessa, né? Você começou a falar da sua preocupação com o terapeuta, né? Com esse lugar de ser tudo muito rápido, né? De dar porque tempo. A gente tem vivido isso. E aí, com tudo sendo muito rápido, a gente perde os times e a possibilidade, né? De elaborar coisas, né? Que mais ali atrás, a gente estava falando sobre a raiva e eu peguei esse gancho por conta... Eu falei do tempo por conta disso. Porque a gente não tem tempo para digerir. Eu acho que a raiva vem da não digestão, entendeu? É verdade, da indigestão, né? Exatamente. Porque quando a gente tem tempo... Pensa só, quando a gente tem tempo para digerir uma situação, passa e a gente não explode. Por isso que para mim a raiva é a coisa da explosão, entendeu? Por isso que na minha visão a irritação... Ela não tem a explosão lá, entendeu? Entendi. A irritação é uma ruminação. A minha, exatamente, a minha. Ela é uma ruminação. Comigo acontece assim, a raiva, ela tem uma explosão. Eu não costumo explodir. A raiva é vermelha, por isso, né? Que eu às vezes... Divertidamente. Você sabe que eu não assisti Divertidamente, mas eu acho que sim. Eu não costumo explodir, mas aí é uma questão minha. Inclusive é um grande problema, porque... Eu precisava explodir. Mas nos ensinaram que a gente não pode explodir. Nos ensinaram que não pode, porque aí a gente é histérica, aí a gente é louca, perde aí a razão. gente é um monte de coisa. Isso vem da minha história, né? Tem vários pontos dos quais eu já reconheço por que eu não explodo. Terapia aqui a gente já reconheceu. Mas ainda continuo sem explodir aqui. Mas também não sei se a saída é explodir. Porque exatamente, não sei se a saída é explodir. Gente, não é pra gente sair explodindo. É pra gente ir canalizando de maneiras que forem as maneiras mais adequadas. Eu tô buscando maneiras para explodir que sejam mais adequadas. O kickboxing, a criatividade, né? Porque assim, ou então a comunicação não violenta. Porque eu comunicar a minha raiva também, talvez não explodindo e afetando o outro de um jeito que vai feri-lo, seja muito melhor do que explodir. O ideal não é que a gente exploda, é pegar essa raiva e fazer algo com ela, né? Mas na minha construção aqui, a raiva vem muito dessa coisa do explodir, né? Mas aí quando a gente tem um tempo para digerir aquilo e lidar com aquilo e canalizar para criar algo, para fazer uma comunicação não violenta, a gente não explode. Então é isso que vem na minha cabeça. E a gente não tá tendo esse tempo. Não tá tendo. E aí é muito isso. A explosão, ela vem de quê? De algo que não foi elaborado, de uma indigestão. Então, se você vai conseguindo comunicar o que você sente, primeiro para você se entender, né? Você compreender ali, depois pro outro, não vai explodir. Pode até ter pequenas explosões, mas não vai ser tão danosa. Agora, quando a gente fala do passivo-agressivo, a gente também tem um episódio que a gente fala muito disso, né? De guardando, chega uma hora que você não aguenta, que você coloca aquilo pra fora da pior forma. Porque aí não vem porque você
elaborou e precisa dizer. Vem porque você não aguentou. E quando você não aguenta, vai vir da pior forma. E aí sim você vai se culpar. E aí sim você vai entender que você não pode sentir raiva. E olha como se retroalimenta. E aí aquela pessoa, ela tem muita raiva. Geralmente, aquelas pessoas muito calmas, que não falam, que são muito quietas, que são muito... Aí fala assim, mas é porque você não viu o dia que ela sentiu raiva, também foi uma vez só. Exatamente. Mas por quê? Vai pra algum lugar. Ah, mas eu nunca... Eu tenho um paciente que é muito interessante, que ele fala pra mim assim, eu nunca senti raiva. Eu não sei o que é sentir raiva. E aí a gente trabalha muito isso, né? Assim, pra onde vai isso? Porque a gente sente tudo. Exato. Vai pra algum lugar. Que lugar é esse? Que medo é esse de sentir? E aí ele teve 2 momentos na vida dele que ele sentiu e que ele esqueceu. Ele esqueceu, assim, o que aconteceu ali, depois que ele se deu conta, meio que deu um apagão. Por quê? De alguma forma, a nossa mente também faz a gente ser coerente. E aí, se aquilo não tem coerência, parece que tem uma dissociação para de alguma forma você não sofrer, tem uma proteção ali. É muito interessante pensar nisso, porque é muito doloroso lidar com aquilo. A nossa memória, ela tem toda uma questão de afeto envolvida, né? O que a gente esquece, o que a gente lembra? Por que a gente esquece, o que a gente lembra? É justamente esse sistema, né? Esse sistema nervoso ali. Não tem como não falar dele, gente. Não, sim, faz parte da gente. É o sistema nervoso que faz tudo isso, assim, né? Que de alguma forma... Bem, eu acredito. Acho que é importante ressaltar isso, porque na teoria psicanalítica tem outras formas de entender o que acontece, e aqui, né? A gente tem lugar de fala, a gente vai falar é o que eu acredito, mas você também, eu não sei como que você vê também. Então, cada um tem uma construção, né? Eu entendo que o sistema nervoso também faz isso, né? Ele vai ali guardar, deixar escondido, digamos assim, algumas coisas, e no momento que for interessante, ele vai deixar voltar, vir à tona, né? Mas a raiva, ela vem desse lugar de luta ou fuga, né? É o fugir no momento que precisa fugir, porque vem totalmente instintivo, como a gente falou lá atrás, né? Então, o nosso cérebro, ele tá programado para isso, e hoje a gente tem vivido tempos em que a gente está muito submetido a coisas que nos remetem à luta ou fuga, sabe? Verdade. E a vida no digital, ela nos remete muito a isso. De maneiras que a gente vive uma selva de pedra, né? Mas a vida, ela traz isso. Então, quando a gente fala, por exemplo, de distúrbios do sono, a gente tem tido muitos casos de distúrbios do sono. O sono é o regulador natural do ser humano. É o primeiro regulador original, né? Instintivo. Necessidade básica. Básica. E as pessoas têm tido muito. Também é muito caso. Eu não tenho dado aqui, mas é muito. E assim, quando alguém não consegue ter esse sono, que é a coisa mais importante, eu acho que as pessoas não têm noção da importância do sono. Não tem noção, assim, porque o sono é aquilo que faz a gente zerar, sabe? O nosso dia, zerar para recomeçar. É tipo desligar o computador. Você sabe o que acontece quando você tá lá com o seu notebook e você fica um tempão sem desligar ele? E ele começa a travar e você fala assim, ai, não tá funcionando. Ele vai também, não desliguei ele há 1 mês. Então, é tipo quando a gente fica um dia sem dormir, sabe? E quando você não coloca ele na bateria, ele não acaba a bateria? Exatamente. E a gente fica sem dormir, não é só sem dormir 8 horas, sabe? Às vezes a gente dorme mal, a gente dorme com a televisão ligada, a gente fica acessando o telefone antes de dormir, porque essa luz aqui, ela é uma luz artificial que prejudica completamente, porque é como se a gente estivesse lá no tempo da selva lá, e com uma luz que não funciona, que não tem nada a ver com o nosso cérebro, né? Enfim, não vou aprofundar nisso. E que vai mandar uma informação ali de fique acordado, fique atento. Ele manda uma informação de, além de fique acordado, fique atento, a informação que ele manda tem um lobo vindo te pegar, né? Tem um você tem que um predador aqui, você precisa relaxar. Ficar atento. E aí, a gente fica em estado de vigília, mesmo que durma. Atenção. Então, total. não entra em sono REM, não entra em sono profundo. Não é um sono reparador. Não dorme, na verdade. Você descansa, você não dorme. Se desmaia quase, Exato. né? Então, se você não entra em sono REM, principalmente, não entra em sono profundo, é como se você não tivesse dormido e aí você não repara. Então você não tem um sono reparador. Então, se você tá sempre nesse estado, esses dentes aqui cerrados que as pessoas ficam e tá reclamando de dor na mandíbula, de tensão aqui no pescoço, que é geral, gente. É geral.
estamos vivendo isso e tá todo mundo naturalizando isso. Fazendo o quê? Indo fazer fisioterapia, indo fazer porque vai tratar o quiropraxia, sintoma, tratando né? o sintoma, sabe? E ninguém vai tratar a origem do sintoma, que é essa vida. E aí também todo mundo tá ficando, não, então beleza, então vou fazer rotina de sono. Aí você faz a rotina de sono, Começa a virar método, começa a virar, Exatamente. né? O que eu tenho que fazer? Mais tarefa. Exatamente, vira mais tarefa. É Mas é o estilo ali de vida, a palavra ruim essa. Mas é a vida. Mas é um modo de ser. É a vida, né, que tá trazendo assim, é a forma como a gente tá realmente, né, como a sociedade está organizada, e eu não tô dizendo que eu tenho resposta para isso, mas acho que é interessante levantar a reflexão de que tudo tá acontecendo de um jeito que a gente tá realmente colapsando. O nosso cérebro tá muito cansado. Então a gente precisa dar para ele alguns respiros, né? Alguns momentos desconectado do celular, desconectado da TV, desconectado dessas luzes artificiais, desconectados ali do feed, que é um vício, sim, né? Não é só bet que é vício, não. É dependência. Né? É parar de tomar sim. tanto café, é parar de tomar, sabe? De tanta coisa que faz o cérebro ficar ativado. Né? É respirar, é fazer coisas com presença, sabe? Fazer essas coisas que deixam a gente um pouquinho mais aqui e agora. Porque o aqui e agora é existencialista também, né? É a gente falar disso aqui que a gente fala. E sabe o que pensam do aqui e agora, que eu percebo? Do imediatismo. Não! Né? Mas aqui e agora não é imediatismo. Aqui e agora é estar presente no que está acontecendo nesse momento. Sentindo o gosto desse vinho, o cheiro desse lugar, olhando para as pessoas, ouvindo o que está acontecendo, observando sentidos. Sentido não é só sobre significado, né? E sobre caminho. É sobre também usar os seus sentidos para estar presente. É um ótimo exercício terapêutico, inclusive. É um inclusive. ótimo exercício para estar presente. É comer, é porque a gente come, às vezes, vendo televisão, vendo celular. Não, o que eu tô comendo? É saborear, é mastigar. Tudo isso faz parte também de uma forma de estar no mundo presente. E a gente não tem mais feito isso. Por que talvez, e aí nunca que eu falo por que é uma causa única, tá? Mas assim, são reflexões e possibilidades de tanta gente estar com uma memória tão ruim. Porque a gente consolida a memória do que a gente vive, do que a gente está presente, do que a gente está ali deixando acontecer, sentindo o que tem que sentir, ouvindo o que está acontecendo, vendo como que a gente está nas relações, ó. E aí, um monte de aba aberta. O que consolida nessas abas? E dá sempre uma sensação que o dia passou e que você não fez nada. E sempre tá em débito. Então, quem que dorme? Quem que descansa em débito? E se a gente não dorme, a gente não consolida o que a gente viveu no dia. Então ninguém não vai ter registra a memória. Né? E aí, a gente foi para esse lugar falando do sentimento, da emoção e do quanto isso também, o seu humor é completamente diferente quando você não dorme bem, quando você não usa o seu tempo a seu favor. Porque parece que é uma corrida contra o tempo, e tempo não é dinheiro, tempo é transformação, tempo é vida, né? Então, amiga, assim, e você falando disso, sabe o que eu fiz? Eu comprei um despertador. É ótimo. Pra eu não dormir com o celular do lado. Exatamente. Porque é muito automático. Quando eu pego o celular pra tirar o despertador, eu já entrar em alguma rede, eu já ver o que tá acontecendo. Então, eu nem lavei o rosto, já tô conectada. Não quero mais isso. Ele fica num outro lugar. E aí, o que me dá raiva? O meu coleguinha, que mora comigo... Não precisamos dar nomes mais diretos. de vida tá fazendo, enquanto eu faço uma higiene do sono, ele faz uma imundície do sono. Sei como é que é, querida. Entendeu? Sei bem. E aí, isso me dá raiva, porque eu quero hoje falar de coisas que me dão raiva. Eu acho que esse espaço é pra falar de coisas que me dão raiva. Isso me dá raiva. Eu olho pra ele e falo, já começou a imundície do sono? Antes eu me irritava, eu ainda me irrito, mas agora eu entendi que, cara, beleza, eu vou viver do meu modo, achando que isso é o melhor pra mim, e ele vai ter as consequências dele, mas é porque é muito ruim, e a gente tem que lidar muito com isso de perceber que, assim, o que é melhor pra gente, a gente sabe que pode ser melhor pro outro, de algum modo, falando disso tudo que a gente tá falando, só que é o outro que tem que sentir, é o outro que tem que perceber, é o outro que tem que sentir as consequências. Então, me irrita muito também, quero falar aqui também, me dá raiva, me irrita, eu já não sei mais o que é, mas eu acho que é raiva. Quando eu acordo, eu quero ficar um pouquinho... Eu falo muito. E se você estiver do meu lado, eu vou começar falando com você de manhã. Deus me livre, já eu vou acordar com péssimo, você. Gente, pra ele é péssimo. Silêncio, tá? Só que olha só, ouve. Mas aí eu já entendi que ele não gosta, eu tento me controlar. Mas eu acordo primeiro. Aí eu vou lá, tô fazendo minhas coisas com meus pensamentos, mas eu não boto nada. No máximo que se eu quiser colocar alguma coisa, eu boto uma musiquinha baixa. Mas eu nem boto nada, eu fico muito em silêncio.
Só que ele não consegue lidar com o silêncio dele. Tô expondo mesmo. E aí, quando eu tô lá embaixo, ele já desce a escada com um podcast no último volume. Gente, ele não aguenta ouvir minha voz, né? Porque o podcast ele já aguenta ouvir de manhã. E aí vem aquilo alto, mas é engraçado que ele já percebeu também que eu só dou uma olhada que ele para na hora. Aí eu começo o meu podcast. Você é o podcast. Eu começo o meu podcast. Mas assim, aquele som alto. O som Então. alto. Eu tenho um negócio com som alto, televisão eu também alta. tenho. Lá em casa Entendeu? nós temos um acordo de fone de ouvido. Chegamos nesse ponto. Eu acho que pode ser um Lá em casa nós momento. temos. Nós chegamos nesse momento e tá funcionando. É muito bom, amigão. Mas eu preciso olhar pra ele falar com ele os negócios, entendeu? Não, mas então tem os momentos, tem as horas de. Aí às vezes eu falo assim, então, tô precisando falar. Aí tira o fone, entendi. Exatamente. Porque o barulho alto é isso, gente. Próximo tema. A gente vai fazer um episódio falando sobre convivência a dois. Ótimo. Ótimo tema. Temos que anotar, Vocês porque a gente querem? fala um monte de tema que depois a gente não volta falando Tá não. anotado aqui, ó. E vocês fala aí se esse tema é um tema bom. Convivência a dois. Como é que funciona? Funciona ou não a funciona? 3, né? Ou a quantas ou for. então, casamento em apartamentos separados. Rola ou não rola? O que vocês eu tenho acham? experiência, meu Eu pai, super ó. acho que é legal, hein? Eu acho que é um E negócio... também tem outro negócio que rola. Quarto separado também, na Quarto mesma separado. casa. Banheiro separado lá em casa já rola. Banheiro separado já rola Isso também. aí eu acho que é assim, né? Bom. Mas aí tem um outro negócio, eu já falei também. Casamento, né, tem a ver com o negócio de classe social também. A separação, dependendo de classe social. Isso é um tema muito importante, porque sim, tem um recorte de classe com relação a casamento também, que é bem importante de falar. Tem. Mas, enfim, vamos... Muitos parênteses, muitas abas. Casamento é um tema do nosso... Vamos fazer bom. na nossa próxima gravação, a gente vai falar E sobre assim, isso. tá muito engraçado, porque a gente vai falando de vários temas, a gente para no relacionamento. A gente tá focado, a gente tá fixado no relacionamento. Mas é um tema que eu acho que vocês gostam. Então, Então, a gente vai falar disso. acho que assim, bora sentir raiva, bora sentir o que vier e lidar com isso sem julgar e entender, porque a gente não escolhe o que a gente sente, né? A gente é livre para sentir. Ao menos no sentir, a gente precisa se permitir ser livre. Porque sendo ou não sendo, a gente já sente. sente. Já sentiu, já tá pensamento, sentindo. gente. Pensar e sentir. E outra coisa também, pensar e sentir, às vezes não andam junto, né? Você sente uma coisa, você pensa outra. Exatamente. E você não escolhe um dos dois. Como você vai lidar com isso é que você pode escolher. Então se você vamos tiver consciência. exercitar, vamos fazer esse exercício. Você sentiu, depois quando parar pra definir se o que você sentiu é bom ou não, deixa ser, só ser. Não define se é bom ou não. Só é sentimento. Sentiu, tá sentido. Já foi, só deixa ser. Bora Até sentir. o próximo.